Olá pessoal, tudo bem? Papo de hoje é também sobre a Nancy Pelosi, senadora norte-americana que vai visitar Taiwan, mas é o que essa visita pode gerar, tá certo? Dentre conflito ou tensão diplomática que já existe hoje, fazendo o dólar subir muito provavelmente, tá? Dá uma estressada, o VIX já acordou mal hoje, mas pode evoluir para algum problema geopolítico, mais um. Não imaginou? China e Estados Unidos com picuinhas geopolíticas também. E essa consequência, pessoal, na minha cabeça, é a inflação de commodities. Tá? Então isso deve gerar mais algum tipo de choque de oferta de commodities, uma parada em comércio exterior natural, normal, como nós estamos vivenciando hoje, normal entre aspas. Então vamos ficar de olho quais serão as repercussões dessa visita. Tá? Ela de fato vai acontecer, me parece que já não tem mais como voltar atrás. Por hora, só um conflito não, uma tensão diplomática entre as duas grandes potências, o que já está fazendo um pouquinho de preço. Queda nas bolsas, tá? Fortalecimento do DXY. Agora, se virar para algum tipo de novas medidas restritivas de comércio exterior, coisa que o Biden estava tentando retirar do período em que o Trump esteve na Casa Branca, pessoal, a gente pode ter novamente uma nova rodada, tá, de choques de oferta. Tá? E isso traz inflação. Inflação para nós, pessoas físicas, economia real, é péssimo. Ter dólar subindo, DXY, por exemplo, tá, estressando, os juros invertendo para cima, né, voltando a subir nos Estados Unidos. O trade passa de recessão para inflação. E o trade de inflação é Brasil na veia. Lembrem como foi janeiro, lembrem como foi quando o conflito geopolítico começou. Armamentista, né, no caso, né? A guerra começou entre Rússia e Ucrânia, muita pressão para as commodities, muita inflação, tá? Pois bem, Nancy Pelosi, Taiwan, China, Estados Unidos podem gerar uma nova rodada de choque de oferta ou pelo menos de especuladores voando para o trade de inflação, que é commodities, e aí o Brasil é um grande destino e linka com o papo de hoje, que é a Uzi Minas. Certo, pessoal? A gente vai comentar, eu vou comentar sobre a Uzi Minas, vocês já devem estar de olho aí nesses jornais financeiros e também políticos econômicos falando sobre a visita da Nancy Pelosi a Taiwan. Bom, o que eu trago para vocês aqui? Minério de ferro, tá? De certa maneira conectado com siderurgia, de certa maneira também conectado aí com todas as oscilações do trade commodities, petróleo, minério, grãos, tá? Nós tivemos ontem o primeiro navio carregado de grãos da Ucrânia deixando a Ucrânia e de fato percorrendo todo o seu percurso aí para tentar dar uma esvaziada, uma desinflada em inflação. Então a notícia até que era positiva, tá, para a economia real e nem tanto assim para a crise inflacionária das commodities. Porém, hoje a gente já acorda aí com todo mundo falando de Nancy Pelosi, né? Bom, se evoluir para um conflito, pessoal, geopolítico, a gente pode ter, tá, e deve ter, é cenário base meu, o trade saindo de recessão, ou seja, de curva de juros fechando, comprando Nasdaq, tecnologia, etc., para o trade de emergentes, para o trade de inflação. Vamos comprar commodities de novo. E a gente pode ter mais um bump de commodities. O minério de ferro, de certa maneira, ele já teve, tá, esse bump. Se vocês acompanham aqui o canal, vídeo da Vale, etc., eu já falei para vocês aqui desse movimento que tem final aqui em 122 dólares e 40. Porém, pessoal, conflito geopolítico ou PMIs se invertendo na China, né, de baixo, de queda para cima, o minério de ferro tem um cenário base que vai até, tá, os 138, 133 de novo, tá, os 133,95 principalmente. Então a gente pode ter mais esse solavanco aqui que leva Vale para cima, tá, que leva todas as blue chips do setor para cima, e isso o nosso Ibovespa vai ficar resiliente. Mas quando que isso vai acontecer? Quando a gente mudar de trade de recessão, de fechamento de juros, de menos consumo do mundo, para um trade de inflação. É possível isso em 2022, pessoal? Na minha opinião, só com mais tensão geopolítica. Não com simples livre mercado. Porque o mercado, todos eles, estão aí com juros subindo ou juros já alto, como é o caso do Brasil. O Brasil um pouquinho de hiato aqui, porque nós temos um fiscal expansionista ainda. Tá? Somente nós, China e Japão, temos aí um fiscal mais expansionista. Tá? Então, é difícil falar que a gente está sentindo na veia a política monetária restritiva, mas já se começa a sentir no mundo desenvolvido, principalmente nos Estados Unidos, nesse fim de ano aqui. Juros subindo, juros já
bem mais elevados do que há 12 a 24 meses atrás. Então não tem aquela confiança do consumidor da indústria subindo. Muito pelo contrário, ela está estabilizada ou até caindo. Tá? Os novos compradores, índices de gerentes de compra, eles estão conseguindo barganhar por melhores preços, tá? E estão comprando menos. Tá? Melhores preços e comprando menos. Recessão. Os Estados Unidos já está em recessão técnica. Então a gente tende a ter commodities estabilizando. Porém, essas bexigas que podem ser estouradas aí dos conflitos geopolíticos que estão pipocando no mundo, infelizmente, pessoal, de tensão diplomática, que a gente passou uma década tendo tensão diplomática, mas nunca evoluiu para um conflito geopolítico ou um conflito de fato. Agora não. Pós-Rússia e Ucrânia, a gente meio que pode colocar no preço mais um conflito, mais um trade war, aí, mais alguma coisa que de fato faça preço. E aí esses preços, na minha cabeça, tendem a ser inflacionários para as commodities. Esse é o racional do vídeo da Uzi Minas hoje, pessoal, que pode ter um solavanco para cima, caso de treta. Tá? E aí eu vou acompanhar o minério de ferro, que de lateral entre 95, 94, 87, 78 mínima e 122, tá? Máxima. De lateral dentro desse mundo e na última semana tendo achado aqui a parte mais íngreme dessa lateralização, pode vir para a parte mais forte ainda do cenário base, mas que são $10 a mais, $13 a mais aqui. Caso venha para os 138, $15 a mais, 138, então é mais uma pernada de alta que o setor pode ter na B3 e que a commodity pode ter no mundo, certo? Mas só vejo essa pernada acontecendo, tá? Com algum tipo de treta geopolítica, tá? Mais um choque de oferta que o minério não está tendo e não teve durante o ano inteiro, tá? Bom, indo para Uzi Minas, pessoal, né? Os mesmos alvos dos vídeos anteriores, as partes laranjas, então, são as partes que simbolizam para mim minério de ferro a 133 ou 138, né? A parte superior do meu salário base. E a base da Uzi Minas aqui, que tem diversos pontinhos, né? Que vão dos R$5, tá? Ou dos R$4,95 aos R$6,79. Tá? Aqui é a parte onde o minério vem abaixo dos $90, dos $95 ali, 94, que foi a mínima atual. Tá? Os 94 a Uzi fez mínima aqui. O minério de ferro deu uma subidinha, ela também subiu, só que ela é um pouco mais frágil, bem mais frágil que Vale. Tá? Siderurgia aqui já vem caindo novamente. Então, o meu cenário base para o médio prazo é que ela arrefeça, é natural, uma empresa cíclica, tá? Retornar 80%, 90% do que andou. Tá? Seria esse movimento aqui. Beleza? Mas nesse meio tempo, pessoal, a gente pode ter mais um conflito geopolítico. O conflito geopolítico seria, para mim, a principal razão, motivo, para nós termos mais uma pernada de alta dentro de um mercado de baixa. E aí essa pernada de alta, para mim, levaria os preços a R$10,56 mínimo, R$11,45 máxima. Quanto mais perdurar tensões e a inflação, etc., trade de inflação voltar, o preço máximo da Uzi Minas, R$13,83 para os próximos 6 meses. Tá? Então não dá para se falar mais do que isso. A tendência natural é que venha para o laranja inferior e não para o superior. Mas como analista, tem que colocar todos os cenários aí. E o laranjinha é o cenário base, pessoal. Ela está no meio do caminho. Tá? Eu cheguei a comentar isso no Morning Call. O minério de ferro, por sua vez, a gente também pode considerar que ele está no meio do caminho. Tá? Entre os 95,50 e os 138, que é máxima, está aqui a 114. Tá? Eu creio que sem o conflito, sem ter muita tensão, ele lateralize. Tá? Agora, se tiver algum tipo de choque de oferta, não sei se atinge o setor de minério de ferro, tá? Mas deve ter aquele botão compra de commodities do gringo, certo? Aquele trade de inflação, que foi em janeiro, que foi em dezembro, foi em novembro, tá? E que ganhou mais um combustível em março, fevereiro, março, ali quando começou o conflito. Tá? Então a gente já mais ou menos está educado. Conflito geopolítico, inflação, commodities. Tá? Sem conflito geopolítico, recessão. Curva de juros fechando e a gente já começa a olhar para as empresas tech norte-americanas começando a ficar baratas. Então são os dois trades que nós temos para esse segundo semestre. No Brasil, especificamente, commodities ficam a depender aí de algum tipo de explosão de tensão. Aqui eu ainda continuo com o setor financeiro sendo mais barato, tá? Nesse momento. Para mim, ninguém tira da cabeça isso, né? Mas os bancões não andam muito, vocês sabem disso. Certo, pessoal? É isso.
Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.